Gente, aqui, ó, onde estão os assassinos de Larissa? 2 anos depois do crime, ninguém foi preso e ninguém é responsabilizado. A jovem levou golpes de faca e teve o corpo queimado num ponto de ônibus. Imagina a maldade. Foi a família quem fez a investigação e conseguiu as últimas imagens da moça com vida. Só que eles não se conformam e não é para menos. Não se conformam com o assassinato, não se conformam por não saber se os responsáveis ou o responsável está em liberdade. É assunto para daqui a pouquinho. Imagina você perder um ente querido numa covardia tal, com imagens, não é? E 2 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu. Imagina o sentimento de impunidade que passa na cabeça desta família. Um mistério é... Eu nunca... Não, já tive sim. Vai dizer que nunca tive um conhecido, um parente que não tivéssemos notícia que foi vítima de crime, já tive sim. É muito duro você esperar por uma resposta. Já imaginaram 2 anos você ter um ente que foi assassinado e você não saber quem foi, por que foi? Esse é o caso da Larissa Ferreira da Costa. Saiu de casa na cidade de Almirante Tamandaré. Desapareceu depois de uma entrevista de emprego. Simplesmente desapareceu. A família foi atrás e conseguiu essas imagens. Essas últimas imagens... Larissa viva, afinal de contas, o que é que aconteceu com a Larissa? Estaria ela indo se encontrar com alguém? Quem é este alguém? Este com quem ela foi se encontrar seria o assassino e por que haveria o crime? Acompanhe. Dói demais não ter ela aqui com a gente, ver a minha mãe sofrer, ver minha mãe chorar. Ela era ela e minha mãe, e hoje eu vejo que saiu um pedaço da minha mãe. E da gente mesmo, então dói muito. Então, se ela tivesse aqui hoje, eu ia dar um abraço nela. Já são 2 anos com saudade desse abraço. O Alex perdeu a irmã em setembro de 2021. A Larissa foi vítima de um crime que até hoje não foi solucionado. A Larissa foi encontrada aqui, neste ponto de ônibus. Fica numa região bem tranquila, um bairro afastado do centro de Campo Magro. Mas a forma como a garota foi encontrada nesse local é o que mais choca. Ela estava com um ferimento por faca no pescoço e com o corpo praticamente todo queimado. Mesmo diante de ferimentos tão graves, a jovem estava viva e foi levada ao hospital. Antes disso acontecer, a Larissa tinha saído de casa para uma entrevista de emprego. Ela estava animada para a vaga, como vendedora em um shopping. Ela enviou um áudio para a mãe dela contando como tinha se saído. Parece que fui bem na entrevista, né? Ela vai ligar para mim qualquer coisa. E agora estou dando uma passeada. Logo depois disso, a Larissa mandou outra mensagem para a mãe dela. A jovem de 20 anos disse que iria sair e até que poderia passar a noite fora. Ela menciona que iria dormir na casa de um rapaz, um possível namorado. Hoje eu não vou para casa, tá bom? Vou para avisar para você não ficar preocupada que eu não vou para casa hoje não. Vou pousar aqui na casa do boy. Depois dessas mensagens, a Larissa não deu mais notícias para a família. Ela ficou desaparecida por 3 dias, até que o irmão dela foi chamado até o hospital para tentar reconhecer uma mulher que estava lá internada. Mas não foi possível fazer isso. Diante da gravidade das queimaduras pelo corpo, a mulher internada era irreconhecível. Mas a identidade foi confirmada. Através de um exame de DNA, foi possível oficializar que aquela pessoa era a Larissa. A cena que vem na minha mente sempre é o dia que eu fui no hospital reconhecer a minha irmã e não consegui reconhecer ela. Que 30, 40 anos eu nunca vou esquecer o que eu vi naquele dia, sabe? Diante de tanta crueldade, a pergunta que a família se faz todos os dias é: quem matou Larissa e por quê? Qual que é a sensação de saber que alguém fez isso e está 2 anos aí vivendo normal enquanto sua irmã não tem a possibilidade de estar vivendo? Então, a sensação é essa, de revolta, de ódio, né? Porque o tempo que já passou, pelo menos alguma coisa deveria ter, né? Mas parece que foi silenciado, porque não sabemos o que a gente quer saber, né? Foi a própria família da Larissa que conseguiu pistas dos últimos registros da jovem. As câmeras de segurança que mostram o momento em que ela saía de casa e informações de que ela estava em um bar antes de ser agredida no ponto de ônibus. Chegamos até o local, descobrimos várias coisas, né? Que ela estava num bar, que aconteceu uma briga no local.
que ela desceu correndo uma rua ali, que aconteceu com ela ali embaixo, perto da igreja. Então, tipo assim, a gente tira várias situações que poderia ter acontecido, mas nada que seja concreto o que aconteceu para ela. Ela estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. A pessoa que levou ela para lá, que deve ter acontecido alguma coisa lá, que ela estava junto e aconteceu isso, porque a menina mais pura do mundo era ela. Os irmãos da jovem reclamam da falta de avanços na investigação. Na época em que o crime aconteceu, eles se sentiram até desprezados pela polícia. Hoje a gente sabe que mudou bastante coisa na delegacia, só que eles não foram atrás de imagem, eles não foram atrás de nada. E tudo que eles tinham foi a gente que passamos. E quando a gente passava, eles olhavam para nós e era como um banho de água fria na gente. Porque eles não iam atrás e a gente ficava naquela. E eles meio seguravam nós de ir atrás, porque eles falavam que se a gente fosse atrás de alguma coisa, podia estragar o caso. O caso pertence à delegacia de Almirante Tamandaré, que desde a época do crime teve mudanças na equipe. A Polícia Civil se manifestou apenas por nota, dizendo que segue investigando o caso e realizando diligências a fim de concluir o caso. Bom, traduzindo em bom português, não conseguimos informações. A verdade é essa, não conseguimos. Estamos investigando. Isso já se sabe há 2 anos. 2 anos. Essa família precisa de resposta, precisa de respeito. Eles precisam, no mínimo, entender o que aconteceu com a Larissa. Onde está a Larissa? Quem é que fez essa maldade com a Larissa? 2 anos depois, quase um milagre se não tiver acontecido um crime. Deve ter acontecido um crime. E da pior consequência, imaginamos nós. Aonde está